Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à disciplina. Hoje nós iremos finalizar a parte de estimação, a discussão, né, sobre as estimações dos parâmetros, e vamos dar início ao nosso último conteúdo da nossa primeira prova. Início assim, eu vou falar de algo que vocês já viram no curso, no curso de economia, que é teste de hipótese, certo? Então, ele vai servir de base para a gente dar início à parte de inferência sobre o modelo de regressão. Hoje eu só vou falar de teste de hipótese, tá? Vou dar uma revisão do que é o teste de hipótese, falar sobre regiões de rejeição e vou falar também sobre a tabela da distribuição normal. Tá? Então, a gente vai falar sobre a variância do estimador, que é os dois últimos conteúdos, né, dessa parte de estimação, que é a variância do estimador, o teorema de Gauss-Markov. Aí eu vou falar sobre uma revisão de tais de hipótese, né? E eu vou deixar também um exercício que, como a gente combinou, cada aula dessa aqui eu vou passando um exercíciozinho para vocês e quando chegar na última aula, assim, antes da prova, eu faço uma revisão com vocês, tá? Eu quero já deixar aqui combinado com vocês e até vou colocar uma mensagem no Siga para posteriormente vocês, as pessoas que não estão acompanhando regularmente aqui, né, os vídeos, a nossa prova será dia 10 de setembro, certo? Então, acho que tem mais daqui a 14 dias, eu acho que daqui, próxima quinta, na outra. Tem duas quintas aí. E na aula do dia 8, eu faço uma live para tirar as dúvidas em relação ao conteúdo, em relação à prova, certo? Algum exercício que vocês, porventura, tenham dúvida. Tá, então vamos começar aqui. Variância do estimador. Então, antes de começar, a gente tem que falar sobre essa hipótese de homocedisticidade. O que é que isso quer dizer? Essa hipótese ela está dizendo que o nosso erro ele tem a mesma variância dado qualquer valor das variáveis explicativas. Então, a variância do erro dado qualquer uma das minhas variáveis independentes, ele sempre vai ser sigma 2. Então, essa variância sempre será constante e igual a sigma 2. Tá? Então, se essa hipótese ela for violada, se esse termo aqui não for constante, a gente tem um problema de heterocedasticidade, que é algo, acho que é o capítulo 8 aqui, que a gente vai discutir mais na frente, que se a gente tem essa hipótese violada e tem esse problema de heterocedasticidade, a gente acaba tendo problemas na estimação dos parâmetros, certo? Então, essa aqui é a primeira hipótese quando a gente está tratando sobre a variância do estimador, a variância do nosso erro dado qualquer outro termo independente, certo? Qualquer outro parâmetro independente, ela é constante e igual a sigma 2. Então, com isso a gente já tem 4 hipóteses, só relembrando, né? Que a esperança do erro dado qualquer variável independente, ela é igual a zero para todo k, né? Para todo qualquer k aqui. A variância, que é a hipótese de homocedisticidade do erro dado qualquer variável independente, ela é igual a sigma 2, certo? Para todo k. A esperança da nossa variável resposta dado, eu coloquei aqui como se fosse o vetor, que é só para representar como se fosse esse mesmo termo aqui, certo? A gente pode reescrever ele dessa forma aqui. Ele é igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais o nosso modelo, né? A gente só vai ter o erro aqui porque o erro dado x ele vai ser igual a zero, certo? E a variância da variável resposta dado o vetor de parâmetros de variáveis independentes, ela é também igual a sigma 2, também vai ser constante, certo? Então, essas últimas dois pontos aqui, a gente percebe que no primeiro, o valor da esperança ele vai ser linear nos parâmetros, né?
porque a gente já viu que cada parâmetro desse aqui, ele é não viesado para cada coeficiente desse aqui, né, se aqui fosse um beta chapéu, ele é não viesado para o beta 0, para o beta 1 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa esperança aqui, ela vai ser linear nesses parâmetros, e essa variância aqui, ela não vai depender das variáveis independentes, certo? Certo, então, com isso, a gente pode afirmar que a nossa variância dos nossos coeficientes, certo? Então, a variância dos beta-j chapéus, esse j aqui ele vai variar de 1 até k, certo? Ele é igual a sigma 2 dividido pela SQTJ vezes 1 menos R2J, certo? Agora, eu quero só uma atenção aqui de vocês. Esses dois termos aqui, eles não vão ser aqueles nossos soma de quadrado total e o R2 habitual. Por exemplo, se eu quiser estimar a variância do beta 1 chapéu, certo? Desse beta 1 chapéu, se esse J aqui fosse 1. Então, aqui seria sigma 2 dividido sobre SQT1 vezes 1 menos R2, 1, certo? Então, quem será essa soma de quadrado total 1 aqui, se esse J fosse 1? Ela vai ser o quê? Vai ser a variação amostral do x1 com relação às outras variáveis independentes. Então, é como se o x1 virasse a minha variável resposta, porque vai ser o x1 que vai estar relacionado com esse coeficiente beta 1 aqui, que eu estou querendo tirar a variância. Tá? Então, vai ser o x1 como variável resposta, e as minhas variáveis independentes vai ser o x2, o x3 até o xk. Certo? Então, quando eu fizer essa regressão, eu vou obter uma soma de quadrado total. Então, essa soma de quadrado total dessa regressão, em que o x1 vai ser minha variável resposta, vai ser esse SQT aqui, ó. Tá? Porque eu estou interessado na variância do beta 1. Da mesma forma, essa regressão ela vai ter um R2, um R quadrado. Então, vai ser o R2 dessa regressão, que é repetindo, que é o x1 como variável resposta, e as variáveis independentes vai ser as demais variáveis aqui. Então, vai ser x2 até xk, que é justamente o que eu falo aqui. O SQT é a variação amostral total em xj, certo? SQTJ é como se fosse aqui o SQT1 é a variação amostral total em x1. E o R2J é o R quadrado da regressão do XJ sobre todas as outras variáveis, certo? Então, não confundir essa soma de quadrado total que está escrito aqui como se fosse a do nosso modelo habitual, certo? Essa soma de quadrado total aqui é como se o x1, ou dependendo do j aqui, relacionado, fosse a minha variável resposta relacionada com as demais variáveis independentes. Certo? Só que esse sigma 2 aqui, ele não vai ser conhecido na maioria das vezes. Então a gente precisa estimar ele. Uma das formas que eu já mostrei para vocês, da fórmula, né, é que a estimativa do sigma 2, ele é quem? Ele é o somatório do nosso erro estimado ao quadrado, dividido por n menos 2. E essa somatória aqui é a nossa soma de quadrado do erro, certo? Dividido por n menos 2. Quando for mais na frente, quando a gente for trabalhar na parte de inferência, eu vou explicar por que é esse n menos 2 aqui. Tá? E também por que é esse n menos 1 isso aqui. Isso aqui vai ser os graus de liberdade para esses termos aqui. Tá? Mas isso aí vai ser uma coisa que eu vou falar mais na frente. Então, isso aqui é para o modelo simples. Para o modelo múltiplo, eu só vou substituir esse n menos 2 aqui por n menos k menos 1. Para eu chegar aqui, quando a gente está no modelo simples, esse k a gente vai ter no total de uma variável independente. Então, esse k é 1. Então, quando eu faço n menos 1, eu chego nesse n menos 2. Tá? Então, eu chego daqui, quando esse k for 1, a gente sai do modelo múltiplo e entra no modelo simples, tá? O modelo linear simples. Então, a gente chega nessa forma aqui, tá? Então,
quando eu quero estimar esse sigma 2 aqui, sigma 2 chapéu, é só obter a soma de quadrado do erro e dividir por n, que é o tamanho da minha amostra, menos k, que é o número de variáveis independentes, menos 1. Então, isso aqui vai ser a estimativa. E eu também já disse que esse estimador aqui, ele é não viesado para o nosso erro. Desculpa, para o nosso sigma 2. Tá? Então, esse sigma 2 aqui, ele vai ser estimado dessa forma aqui. Beleza? Então, quais são os componentes das variâncias? Vamos estudar cada um por si só. A gente escrevam essa formulazinha aqui, ó. E a gente vai discutir aqui cada um desses três termos aqui, como é que eles influenciam nessa variância. Tá? Então, se o sigma 2, como ele está no numerador, o que é que ele vai significar? Quanto maior for ele, maior vai ser a variância dos estimadores. Então, a gente vai ter mais variabilidade na equação, certo? Então, se o meu sigma 2 for maior, vai ter mais variabilidade na equação. Vai ser mais difícil a interpretação e a estimação dos meus beta zeros. Desculpa, dos meus beta j's, certo? Porque aquela variação vai aumentar. A soma de quadrado total do j. Quanto maior a variabilidade total, certo? Como isso aqui está no denominador, menor vai ser a variância do beta j, certo? E como é uma maneira de eu aumentar isso aqui para diminuir a minha variância? É eu aumentando o tamanho da minha amostra, certo? Então, como eu chego mais perto da realidade? Como eu faço para diminuir essa variância dos meus parâmetros? Aumentando a minha amostra. Por exemplo, se eu fosse estimar, por exemplo, a idade de vocês, e eu pegasse uma amostra pequena, eu ia ter uma variância, certo? Se eu aumentar essa minha amostra, essa minha variância, ela vai diminuir porque eu estou aumentando a minha amostra, certo? Então, quanto maior a minha amostra, consequentemente vai ser menor a minha variância, certo? Porque essa variabilidade aqui vai ser maior, tá? E o último é o R2. Então, como o R2 ele está diminuindo, está sendo tirado de 1, então é 1 menos R2, o que é que a gente tem? Se isso aqui se aproximar de 1, percebam, se isso aqui se aproxima, isso quer dizer que o meu x1, certo? Ele vai estar muito relacionado com as demais variáveis independentes. Então, a gente pode ter aqui, se ele for exatamente igual a 1, a gente pode ter aqui um problema de multicolinearidade, tá? Se esse R2 aqui, ele se aproximar de 1, tá? Se ele se aproxima de 1, isso aqui vai se aproximar de 0, tá? Porque fica 1 menos 1. Então, essa variância, ela meio que vai para o infinito, porque eu vou estar diminuindo um valor, vou estar dividindo o valor por 0. Então, essa minha variância, ela vai tender para o infinito, o que não é interessante, né? Então, se a gente tem um parâmetro, certo? x1, muito correlacionado com qualquer outro desses parâmetros aqui, a gente tem um problemazinho na questão da variabilidade, certo? Que é o que está escrito aqui, ó, certo? Se o R2J ele tender para 1, então essa variância do beta J ela vai tender para o infinito, justamente por isso aqui, tá? Isso aqui vai tender para 1 quando uma das minhas variáveis independentes ela for muito correlacionada com qualquer outra variável independente, certo? Então a gente termina aqui a parte de variância dos estimadores de mínimos quadrados. Então, parte de teorema de Gauss-Markov. Então a gente aqui vai ter cinco hipóteses. Algumas a gente já até discutiu, certo? Então, quais são as 5 hipóteses? Se o modelo for linear nos parâmetros, então a gente já viu que isso aqui é verdade, o modelo é linear nos parâmetros. Se ele é oriundo de uma amostragem aleatória de N observações, isso aqui também está tranquilo.
Esse ponto 3 a gente não discutiu ainda. O que é colinearidade não perfeita? Colinearidade perfeita é quando a amostra tem alguma variável constante ou existe uma relação perfeita linear, certo? Entre alguma variável, por exemplo, se o coeficiente de correlação for igual a 1, tá? Então, quando a gente não tem isso na nossa amostra, nenhum desses dois, digamos assim, entre aspas, problemas, quando a gente tem todas as variáveis, elas não são constantes, ou quando não tem essa relação, a gente tem uma colinearidade não perfeita, tá? Então, isso é um pressuposto também, uma hipótese do nosso modelo, tá? E quando a média condicional do erro em relação às outras variáveis ela é igual a zero, né? Isso aí a gente já discutiu várias vezes. A esperança do erro das outras variáveis independentes é igual a zero. E a hipótese que a gente viu na aula de hoje é uma homocelasticidade, né? Que a variância do erro, dadas as outras variáveis independentes, ela é constante igual a sigma 2. Tá? Então, se o nosso modelo ele tiver satisfazendo todas essas hipóteses aqui, os estimadores de mínimos quadrados ordinários, certo? O MKO, beta 0, chapéu, beta 1 chapéu, até o beta K chapéu, eles são os melhores estimadores lineares não viesados. Eles são os blues, tá? Eles são chamados de blues, certo? Aí aqui é os coeficientes, né? O beta 0 até o beta K, tá? Por que blue? Blue porque vai ser best, né? De melhor, linear, de modelo linear. Se a gente está dizendo que eles satisfazem essa suposição, eles vão ser estimadores lineares. Não viesados, que esse unbiased aqui, a gente já mostrou que os estimadores de MQO, eles são não viesados, né? Uma das nossas demonstrações lá, que a esperança, a gente demonstrou tanto a esperança da forma do modelo linear simples, como a forma no vetor de parâmetros, que aquilo ali a gente pode escolher qualquer tamanho daquele vetor e ele vai ser não viesado. Certo? Então a gente já mostrou também que ele é não viesado. E a gente mostrou também que ele é um estimador, mas isso aqui é tranquilo. Então aqui só falta provar que ele é o best, né? Provar que ele é o melhor, eles são os melhores que qualquer outro parâmetro. Só que essa demonstração aqui, ela acaba sendo muito custosa. Ela acaba sendo... ela precisa de algumas coisas que acho que não faz sentido eu mostrar aqui para vocês. Mas a gente pode afirmar que a variância, para provar que ele é o melhor, a gente tem que mostrar que a variância de qualquer beta J chapéu é menor que qualquer variância de outro estimador. Por isso que eu botei um ponto aqui. Porque a gente pode ter outros estimadores que sejam não viesados, tá? Por exemplo, se a gente pegar um estimador de máxima verossimilhança, ele também vai ser não viesado, só que a variância do nosso estimador de mínimos quadrados, ela vai ser menor que a variância desses estimadores, tá? Por isso que ele é o melhor, porque a variabilidade do estimador vai ser menor que a variância do nosso estimador vai ser menor do que a variância de qualquer outro estimador. Tá? Então, por isso que eles são considerados os melhores. Tá? Então, o teorema de Gauss-Markov ele diz justamente isso, que os estimadores de mínimos quadrados ordinais, tá? Eles são os melhores estimadores lineares não viesados, tá? Dos parâmetros. Tranquilo? Então, com isso, a gente finaliza essa parte de discussão sobre estimadores. Agora a gente vai entrar no conteúdo assim que eu acho talvez até mais importante depois da parte de estimação, para entender assim como funciona. Agora a gente vai entender o que está se passando naquelas quando a gente faz o summary lá no nosso R,
o que são aqueles numerozinhos que aparecem lá, certo? A parte de inferência do nossos modelos de regressão, para saber se os parâmetros eles realmente estão explicando aquela variável resposta, se faz sentido ter aquele parâmetro ali, tá certo? Então, para começar, a gente tem que dar uma relembrada no que são testes de hipótese, tá? Que como isso vai ajudar a gente. Então, nessa aula aqui de hoje vai ser uma aula muito mais voltada para o conceito de teste de hipótese, com alguns exemplos e alguns exercícios que eu vou deixar para vocês. Um exercício, na verdade. E também eu vou falar sobre a tabela da distribuição normal, porque eu não sei se vocês tiveram acesso a isso e vai ser algo que a gente vai usar bastante no decorrer do curso. Tá? Então, o que é um teste de hipótese? Tá? Primeiro, o que é uma hipótese estatística? Tá? Então, a hipótese estatística é uma afirmação sobre um parâmetro da distribuição de probabilidade, tá? Que possui alguma característica da população ou de uma variável aleatória. Então, se eu afirmo que, por exemplo, uma média ela é igual a determinado valor, então eu tenho que testar essa hipótese de alguma forma, tá? Então, por exemplo, se eu quiser testar se a média da turma, se a média de idades da turma é maior que 23 anos, eu pego uma amostra e faço todo o procedimento do teste de hipótese, tá? Então, eu tenho que fazer primeiro minha hipótese nula, tá? Que é minha H0, que eu vou saber, e a hipótese alternativa, certo? Com base na informação da amostra, tá? Então, eu tenho que ter primeiro essa amostra disponível e eu tenho que decidir pela hipótese nula ou pela hipótese alternativa, de acordo com o interesse que eu quero, certo? E nisso a gente vai obter, para tomar essa decisão sobre a hipótese nula ou hipótese alternativa, a gente precisa de dois valores, que é o z crítico, esse z aqui é para a distribuição normal, mas a gente, no decorrer do curso, a gente vai trabalhar tanto com a distribuição t, como com a distribuição f, mas isso aí também vai ser falado mais na frente, tá? Próxima aula a gente já vai trazendo as partes do modelo de regressão linear e já vai introduzindo esse teste de hipótese na nossa matéria. Mas eu quero falar da normal aqui, que eu acredito que vocês tenham visto esse conteúdo aqui. Tá? Então, a gente vai pegar um valor crítico, um valor z crítico, que é algo que tem tabelado já, certo? Isso aqui já é tabelado. E um z-calc, que é um valor calculado de acordo com o nosso com as nossas informações. Então, o que é que acontece? Se esse z calculado for maior que o z crítico, tá? A gente quer dizer que o nosso z, esse pontinho aqui, ele vai estar dentro da região de rejeição. Próximo slide aqui eu vou mostrar quem é a região de rejeição e a região de aceitação. Tá? Então a gente vai rejeitar nossa hipótese nula. Tá? Portanto, a gente vai ter indícios que a hipótese alternativa ela é verdadeira. Certo? Da mesma forma que a gente interpreta isso aqui, a gente pode interpretar dessa seguinte forma. Se o z calculado for menor que o z crítico, a gente, o nosso valor vai estar dentro da região de aceitação da nossa hipótese. Portanto, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. A gente nunca diz aceita a hipótese nula, né? A gente sempre diz não rejeita, certo? Porque a gente vai ter indícios que a hipótese nula é verdadeira, certo? Então, aqui, o z crítico ele é dado pela tabela da distribuição normal ou qualquer outra distribuição de probabilidade, né? Tem da t, tem da f. Então, o da t e da f não vai ser z, porque o z é como se fosse um normal padrão, a gente usa mais como se fosse um normal padrão,
esse já é um valor tabelado. E o Z calculado, ele é dado da seguinte forma. A gente toma essa média de um valor amostral, tá? Que é a média amostral. A gente vai diminuir o valor que ele dá para testar pela hipótese nula, tá? Então aqui é a média que ele está fornecendo da hipótese nula e vai dividir pelo desvio padrão da média, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu estou colocando um exemplozinho aqui para vocês para ficar mais fácil. Então, o exemplo que eu estou dando aqui é o seguinte: de uma população com variância igual a 36, toma-se uma amostra de tamanho 16 e é obtida uma média igual a 43. Então, essa média aqui é a média amostral dessa amostra de tamanho 16. Então, nosso x barra é 43. Tá? Ao nível de 10%, então isso aqui é importante, que é o nível de significância do teste. A gente está querendo testar um nível de 10%. Teste a seguinte hipótese, certo? Então, a gente está querendo testar se a média populacional é igual a 45 ou se a média populacional é diferente de 45, certo? Então, vai ser essa hipótese aqui, vai ser a hipótese nula. Estou querendo testar se essa média populacional vai ser igual a 45 versus a hipótese alternativa se essa média ela for diferente de 45. Beleza. Só percebam que aqui eu estou trabalhando com diferente, certo? Então, ela pode ser diferente para mais ou para menos, tá? Então, guardem bem essa informação que eu vou dar agora. A gente vai trabalhar aqui com o teste bicaudal, certo? Então, quando tem um diferente na nossa hipótese alternativa, a gente está trabalhando com o teste bicaudal. No teste de hipótese, a gente também pode trabalhar com testes unicaudais, tá? A diferença vai estar justamente na nossa região de rejeição. Aí a gente vai ver mais na frente. O exercício que eu passei para vocês aqui, esse exercício 1 aqui, ele não vai trabalhar com bicaudal, ele vai trabalhar com unicaudal. Mas eu vou dar uma dica para vocês e eu acredito que fique tranquilo de resolver. Certo? Então, visto isso, a gente tem que calcular o nosso Z calculado e tem que descobrir quem é o nosso Z crítico. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? De acordo com essas informações aqui, o nosso Z calculado vai ser quem? Vai ser a nossa média amostral, menos a média da nossa hipótese nula, dividido pela variância amostral. Quem é a minha variância? Tá, a variância amostral aqui, como eu não tenho, eu só tenho a variância populacional, que é 36, né? Ó, variância da população. Tá? Eu posso obter a minha variância amostral, ela pode ser escrita como a variância populacional, tá? que eu tenho, dividido pela raiz da minha amostra. Então, isso aqui, que está no denominador, é a mesma coisa da minha variância amostral. Tá? Então, esse valor aqui, x barra, eu tenho, que é 43. O valor da minha média populacional, que eu estou querendo testar na minha hipótese zero, eu tenho, que é 45. O meu sigma populacional, o meu desvio populacional, eu não tenho, mas ele dá a variância. Se a variância é 36, o meu desvio é a raiz desse 36. Então, meu desvio padrão amostral, o meu desvio padrão populacional é igual a 6, certo? Então, aqui fica 43 menos 45, dividido por 6, que é a minha variância, o meu desvio populacional, dividido por raiz de n, que o n é 16, né, da minha amostra, também é da minha amostra, então vai ficar n igual a 4. Então, calculando isso, fica menos 2 dividido por 1,5. Então, eu tenho que meu Z calculado é menos 1,33. Pronto, beleza. Tenho essa informação. Agora, perceba uma coisa. Quem é a minha região crítica? A região crítica vai ser a região em que eu vou rejeitar minha hipótese nula se esse valor aqui ele estiver dentro da minha região crítica. Tá?
A região crítica eu vou obter de acordo com a tabela normal. Mas como é que eu vou ver qual é essa região? Primeiro a gente tem que ver se o nosso teste ele é bicaudal ou unicaudal. A gente vai ver aqui, a gente tem um diferente. Então, como é diferente, eu falei tanto que a minha média ela pode ser maior ou menor. Se for maior ou menor, ela é diferente. Tá? Então, só estou interessado, nos dois. Então, é bicaudal. Então, ela vai ter duas regiões. Como a nossa distribuição normal é simétrica, esse valor aqui ele vai ser igual a esse valor aqui, só vai mudar o sinal. Tá? Então, a gente está interessado nesse valor agora aqui, ó, 10%, ao nível de 10%. Tá? Isso aqui vai ser o nosso nível de significância. Então, se a gente tomar isso aqui como uma probabilidade, uma área que vai dar uma probabilidade, esse valor aqui que está pintado de rosa, certo? Ele vai ser somado, ele tem que dar esses 10%. Tá? Então, essa região mais essa região, como é bicaudal, ela somada ela vai dar 10%. Então, para isso aqui ser somado dar igual a 10%, eu tenho que dividir esse alfa aqui, que é o meu 10%, por 2. Então, cada região crítica dessa vai ser 5%. Então, a área que está pintada aqui de rosa vai ser 5%. Tá? Então, 0,05. Então, eu tenho que descobrir qual é o meu Z crítico. Isso aqui está T, mas, desculpa, isso aqui tem que ser um Z, certo? Então, eu tenho que descobrir qual é o Z crítico que vai deixar essa área aqui igual a 0,05, tá? Ou 5%. Eu falo 0,05 porque na nossa tabela de distribuição normal ele não dá em porcentagem, ele dá em decimal, tá? Então, eu tenho que encontrar o Z crítico que deixa essa área igual a 0,05. Então, eu vou para a tabela da normal. Pronto. Aqui está a tabela da distribuição normal. Certo? Então, percebam que vão ter várias versões da tabela da distribuição normal. Essa versão aqui, ela está dando a acumulada até esse ponto ZP aqui. Ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos raciocinar. Se toda essa acumulada aqui é igual a 1, certo? Toda a área que está abaixo desse gráfico é igual a 1, e no nosso exemplo aqui, eu disse que essa região aqui é igual a 0,05, porque eu estou trabalhando com nível de 10% e eu estou dividindo por ele ser bicaudal, eu estou dividindo esse 10% em 2. Então, essa área é 5% e essa área é 5%, o que equivale a 0,05. Então, eu tenho que procurar uma área que essa área aqui em branco ela vai ser 0,05. Portanto, toda a área à esquerda dela vai ser 0,95. Então, eu tenho que descobrir esse Z aqui, que vai me dar uma probabilidade igual a 0,95. Então, quando eu vou procurar aqui, na minha tabela, ela sempre vai aumentando. Ó. Se vocês forem ver, ela sempre vai aumentando. Então, aqui ó, tem 0,9495 ou 9505. Então, qualquer desses valores dá certo. Que o 0,95 não vai ter exato, mas vai ter um desses dois valores aqui que aproximadamente vai dar 0,95. O valor usual é esse aqui, 1,6, tá? Vai ser 1,6 e aqui 0,04, então vai ser 1,64, tá? A gente vai utilizar 1,64, que é o Z, que vai deixar essa probabilidade aqui até ele igual a 0,95. Portanto, se a gente for ver aqui na nossa área,
se aqui for 1,64 e aqui for menos 1,64, a gente vai ter essa região crítica aqui igual a 0,05 e essa região crítica aqui igual a 0,05. E dentro e no centro dele é o que a gente vai chamar de região de aceitação, certo? No centro disso aqui, se tudo isso aqui é igual a 1, eu estou tirando 0,05 e 0,05, aqui vai ter 0,9, que vai ser a minha região de aceitação. Tá? Então, o nosso Z crítico vai ser ou menos 1,64 ou 1,64, porque ele é bicaudal. Então, pela tabela, né, ele vai ser um desses dois valores, e o nosso Z calculado, ele deu menos 1,33. Menos 1,33, ele é maior, tá? Eu vou trabalhar agora só com esse lado esquerdo, tá? Ele é maior que o meu Z crítico, que é menos 1,64, certo? Então, como o meu Z calculado ele é maior, ele vai estar dentro da região de aceitação, tá? Então, eu não vou rejeitar a minha hipótese nula, tá? Portanto, existem indícios que a média populacional seja igual a 45. Então, tem que saber se eu estou trabalhando com uma hipótese alternativa uni ou bicaudal, certo? Porque, por exemplo, se aqui fosse um maior, tá? Vamos só usar, eu já vou dar uma dica do exercício. Se isso aqui for maior, a gente não vai precisar se preocupar com esse termo aqui, ó. A nossa região crítica, ela vai ser só do lado direito. Então, todo o meu alfa aqui, ele não vai ser dividido por 2. O meu alfa, ele vai ser só o alfa. Então, tudo isso aqui vai ser 10%. A nossa região crítica aqui vai aumentar. Tá? Então, a gente tem que encontrar um novo Z crítico. Tá? Que vai ser o caso do nosso exemplo. Eu não estou dando a hipótese alternativa, ela não vai ser bicaudal. Tá? Vai ser unicaudal. Tá? Então, com isso, a gente não rejeita a hipótese nula, certo? Então, existem indícios que a nossa média populacional é igual a 45, tá? Então, aqui é um exercíciozinho que eu deixei para vocês, que aqui vocês formulam a hipótese nula e a hipótese alternativa e faz as continhas, tá? Percebam que aqui a gente vai trabalhar agora com um nível de 5%, certo? Não é mais 10%. Então, quanto menor for esse nível aqui, a gente está sendo mais rigoroso com a hipótese nula, tá? Se a gente, digamos que afrouxar a hipótese, digamos, se a gente colocar um nível de 20%, a gente está sendo muito, muito bonzinho. Provavelmente vai aceitar a hipótese, entendeu? Então, geralmente a gente usa sempre um nível de 10% ou 5%, que é justamente para a gente ter certeza que aquela hipótese ela vai ser bem avaliada, entendeu? Existem muitas discussões sobre esse nível de significância. Tem gente que já acha que 5% ainda é muito frouxo, entendeu? Tem gente que usa 1%, mas vai depender a nível assim, didático, a gente usa 5% mesmo. 5 ou 10%, tá? Então percebam que aqui, ó, ele quer saber se está abaixo de 26 miligramas por cigarro. Então aqui, essa hipótese nula aqui vai continuar sendo igual a um valor, só que a alternativa vai ser menor. Tá? Trabalhem com essa hipótese alternativa como menor. E a região de rejeição, ela não vai ser bicaudal. Vocês vão ter que utilizar só do lado esquerdo, porque ele está usando menor. Então, a região de rejeição vai ser só um lado, certo? Então, tentem fazer esse exercício aí. Na próxima aula a gente já volta com teste de hipótese, só que relacionado ao nosso modelo de regressão. A gente vai entender o que é
o que é testar a hipótese sobre os parâmetros, sobre os coeficientes do nosso modelo. Certo? Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.